de terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, né? E o Bom Dia Divinópolis, hoje, como é terça-feira, traz para você o quadro Café com Previdência, né? A gente sempre tá aqui com um especialista desta área para falar sobre um tema importante, também para responder a sua dúvida. É por isso que a partir de agora nosso WhatsApp tá liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. Fique à vontade para participar, o telefone tá à sua disposição. Quem está hoje comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o André Rodrigues, né? Para conversar diretamente com você, ouvinte e telespectador do programa. Bom dia, viu, André? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, Ian, todos os ouvintes, telespectadores. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando do quadro Café com Previdência. E dentro daquela que a gente sempre traz aqui uma notícia, uma dica importante, hoje eu vou falar para os trabalhadores da educação e também outros trabalhadores que prestaram serviço junto ao Estado de Minas Gerais. Principalmente os professores, todos os professores aí sabem da Lei 100. O que é a Lei 100? A Lei 100 foi uma lei no governo Aécio Neves que efetivou trabalhadores sem concurso público. Então os trabalhadores eram contratados e depois foram efetivados por meio de uma lei. Porém o Supremo Tribunal julgou essa lei inconstitucional porque eles foram efetivados sem concurso, o que não pode estar previsto na Constituição, né? Como que ficou a situação desses trabalhadores na questão previdenciária? Eles continuam, esse período que eles trabalharam é vinculado ao INSS, porque eles não eram efetivos, então vem a contribuição para o INSS. Porém, Flaviano, não só esses trabalhadores que prestaram serviço pela Lei 100, mas também todos os trabalhadores que trabalham de forma designada, sem concurso. Só para o pessoal entender o que acontece, principalmente na área da educação, faltam professores concursados para preencher todas as vagas. Então o Estado abre uma designação para contratar profissionais por tempo determinado. As pessoas que trabalham nessa condição, a contribuição vai para o INSS. Porém, quando a pessoa precisa de um benefício, vai se aposentar, ela precisa requerer uma declaração de tempo junto à Superintendência Regional de Ensino, que é a SRE. Porém, na prática, o que a gente está vendo? Uma demora muito grande, aí a gente entra no mesmo problema do INSS. Faltam servidores para dar conta da demanda que chega na SRE. Então, o servidor vai lá, requer a declaração de tempo e ela vai ficar lá aguardando. Eu já vi casos 3 anos sem dar uma resposta para esse servidor, devido à quantidade de demanda que existe. A solução que existe, a gente tem muitos clientes que procuram nessa área, é o mandado de segurança, para obrigar a superintendência a dar uma resposta para essa pessoa. Porque não é justo que ela fique privada de requerer sua aposentadoria por causa de um documento do Estado. Então isso vem acontecendo muito. Então não só professores, como todos os funcionários, funcionário de cantina, enfim, que trabalhou designado no Estado, eu oriento que não deixe para a hora de aposentar, que já peça essa declaração o quanto antes, para que chegue a hora de aposentar e ele não tenha que passar por isso, ele já esteja com o documento em mãos. E aquela pessoa que está nessa situação, que procure um profissional de confiança para que juridicamente ela consiga resolver. Aí o André trazendo essa informação e essa orientação importante para você, né? Através aqui do programa Bom Dia Divinópolis, através também da TV Candidez, o telefone tá liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode enviar a sua pergunta, pode enviar aí a sua sugestão, fique à vontade, o André tá aqui para responder você. Inclusive vou começar aqui com a participação da Solange. Muito obrigado, viu, Solange, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ela está dizendo aqui que adora o programa e principalmente a participação aqui dos advogados que compõem o quadro Café com Previdência todas as terças-feiras. Muito obrigado, viu, Solange. Ela quer saber, André, sobre tutela antecipada, o que significa isso? Obrigado, Solange, a gente fica feliz de ouvir isso, né, dos ouvintes aí assíduos no quadro. Tutela antecipada é o mesmo que uma liminar, é quando você entra com o processo e tem alguma questão urgente que não pode aguardar o trâmite processual, não pode aguardar a definição em sentença. Então você pede para o juiz, explica a urgência do caso e o juiz, caso tenha prova e fique convencido disso, ele pode conceder a liminar, ou seja, antes de intimar o réu, antes de analisar os demais fatos,
ele já concede ali uma tutela antecipada. A gente pode dar um exemplo aqui, uma concessão de medicamento urgente, uma pessoa que precisa de uma cirurgia urgente, é caso de tutela antecipada, e até mesmo no direito previdenciário. Quando a pessoa precisa de um benefício por incapacidade, tem uma questão muito urgente ali que não pode aguardar, pode ser concedida a tutela antecipada. Eu tenho aqui outra dúvida, André. Ele está dizendo que trabalhou durante uma época em uma área da iniciativa privada. Aí depois ele foi ser servidor do Estado, né? Aí ele quer saber como fica a questão do tempo para aposentadoria nesse caso. Bom, ele pode usar desse tempo por meio da certidão de tempo de contribuição. Então, como hoje ele é servidor do Estado, ele pode solicitar junto ao INSS uma CTC, que é uma certidão de tempo de contribuição, para averbar esse tempo no Estado. Com isso, ele vai aumentar seu tempo e pode se aposentar mais cedo no órgão que hoje ele é servidor efetivo. Temos outra dúvida, Ian? Vamos lá. Bom dia, Fabiano Cunha. Bom dia, doutor. Aqui, eu queria saber, eu recebo a aposentadoria da minha esposa, eu sou viúvo. Aí, eu queria saber, eu tenho idade para aposentar. Tem como receber as duas aposentadorias ou não? É Jandir, aqui do Planalto. Bom dia, Jandir. Muito boa sua pergunta. Na verdade, você não recebe aposentadoria, você recebe pensão. Como você falou aí que é viúvo, né? Sua esposa deixou para você uma pensão por morte. Caso você já preencha os requisitos, você falou aí que já tem a idade, você pode sim cumular o recebimento da sua aposentadoria com a pensão. Vai haver uma limitação, que a reforma da Previdência de 2019 trouxe uma limitação. Se os dois benefícios forem salário mínimo, você vai ficar com os dois 100%. Se um for maior, o que for maior você vai ficar com 100% e o outro você vai ficar com um percentual. Mas é plenamente possível receber os dois ao mesmo tempo. Nós temos a participação do Carlos. Muito obrigado, viu, Carlos, pela audiência e também pelo carinho. Bom dia. Queria fazer uma pergunta. Eu paguei 3 salários há uns 25 anos. Agora no final, esses últimos 10 anos, eu não paguei não. Agora eu vou ter que pagar 11%. No meu cálculo, eles vão fazer meu cálculo nos 11%, não é no salário que eu ganhei. Os 3 salários, sobre 3 salários, não? Eu tenho 64 anos. Bom dia, Carlos. Então, o cálculo da aposentadoria ele se inicia a partir de julho de 1994, que é quando foi instituído o real. A lei fixa esse marco inicial. Então, vai ser feita a média de 100% dos salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, esses salários aí que você contribuiu no valor mais alto vai entrar na média, junto com esses de 11%. Então, esse período que você ficou sem contribuir, que você contribuiu no salário mínimo, vai diminuir a sua média. E esses valores mais altos vão aumentar. Então, tem que ser feito o cálculo. Na dúvida, eu oriento que você procure um profissional que faça esse cálculo aí até antes mesmo de você pedir aposentadoria. E esse caso entra num que a gente fala com muita frequência, né, André? Planejamento previdenciário, né? Para você garantir uma aposentadoria melhor. Exato. Infelizmente, né, Flaviano, o brasileiro tem muito de deixar para a hora, né? E no caso da aposentadoria, muitas vezes não tem mais o que fazer porque você já contribuiu, já tem aquele histórico. Então, o interessante é se planejar antes, porque aí você consegue simular valores de futuras aposentadorias de acordo com a contribuição. Eu tenho a participação aqui da Débora. Muito obrigado, viu, Débora? Ela está dizendo que paga hoje de forma autônoma 11%. Aí ela quer saber se é melhor pagar o MEI, né? Porque ela vai pagar um percentual menor até completar aí os 62 anos. Bom, as duas formas de contribuição vão dar direito a ela se aposentar com a idade mínima, aos 62, ela já está ciente disso, né? E pelo salário mínimo. Então, realmente o MEI é uma alíquota de 5% e o que ela está pagando é 11%. Lembrando que o MEI é uma abertura de uma microempresa, né? De um microempreendedor individual. Então, ela tem que ter cuidado, não é só a questão previdenciária. Tem que fazer uma declaração anual
e quando der baixa, quando parar de contribuir ou de exercer atividade, tem que dar baixa para que não sofra cobrança da Receita. Eu tenho aqui outra dúvida, ele está dizendo que tem 31 anos de contribuição, os documentos comprovam insalubridade, que daria mais uns 4 anos, mas ele é portador de uma síndrome, espondilite anquilosante. Aí ele quer saber se consegue se aposentar, ele tem 48 anos. Bom, aí vai ter que avaliar desde quando ele é portador dessa síndrome, pode ser que ele tenha direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa é até uma doença que está na lista de doenças que geram direito à isenção de imposto de renda. Então tem que procurar um profissional, ver a documentação médica, há quantos anos ele tem essa questão da doença e analisar que ele pode talvez se aposentar mais cedo em razão disso. Vamos a outra dúvida. Bom dia, doutor André. Gostaria de saber se você ouviu agora o seu comentário sobre a Lei 100. Meu marido era professor do Estado e teve no ano que teve essa efetivação pela Lei 100, acho que foi em outubro a Lei 100, e ele faleceu 19 de novembro de 2007. Então, ele nem ficou sabendo dessa efetivação da Lei 100. Só que quando eu fui requerer a pensão, eles me pagaram só um cargo que ele era efetivado. E esse da Lei 100, que ele já era designado há vários anos, eles não me pagaram. Aí eu tentei recorrer, aí eles falaram que colocaram junto, contaram o tempo junto e colocaram lá. Mas eu tenho minhas dúvidas pelo valor que eu recebo. E já vai fazer 17 anos que ele faleceu, agora em novembro. Bom, é um caso aí que pelo tempo que tem, não teria nem como mais pedir uma revisão, porque já passou 10 anos, né? Mas se ele era um cargo efetivo, no cargo efetivo acredito que ela receba pensão junto ao IPSENG, porque no cargo efetivo ele contribuía para o IPSENG. Nesse outro cargo da Lei 100, caso ele fosse trabalhador designado, ela teria direito a uma pensão no INSS. Então tem que ser avaliado melhor o caso, é um caso um pouco complexo, né? Teria que ser melhor avaliado para dar uma resposta mais exata. Eu tenho aqui outra dúvida, ela quer saber o seguinte, se tem direito à pensão, pois o marido faleceu agora, né? E ele pagava o MEI, e eles estavam em uma união estável, né? Só que ele deixou uma filha de 5 anos, né? Ela está dizendo que ela também paga o MEI. Né? Então ela quer saber se tem direito de fazer esse requerimento da pensão. Bom, na qualidade de companheira, comprovando a união estável, ela tem direito sim, desde que ela está falando aí que ele contribuir. Então ele tem que estar contribuindo no mínimo por 18 meses para ter direito, e essa união estável tem que ser comprovada nos últimos 2 anos. Caso ela consiga fazer essa comprovação, ela vai ter direito juntamente com a filha. A pensão vai ser dividida, porque no caso, como a filha é menor, ela vai ter direito à pensão e ela na qualidade de companheira. Aí ela tem que apresentar a documentação comprovante de endereço dos dois no mesmo endereço, conta conjunta, se é dependente no plano de saúde, imposto de renda, enfim, uma documentação que comprove que os dois realmente viviam juntos. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia. Em 86 eu tive a carteira assinada pela primeira vez. Durante 1 ano eu trabalhei na mesma loja. Deu baixa. Só que quando eu vou fazer a contagem para ver quantos anos que eu tenho de carteira assinada, para me aposentar, não consta esse 1 ano. É como se ele não tivesse dado baixa, registrado, mas não tivesse pagado. E hoje a loja já fechou. Não existe mais essa loja. Eu vou perder esse 1 ano? Porque depois eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar depois de uns 20 anos. Aí era para me ter 14, 15 anos. Só que esse 1 ano não consta como se eu tivesse... Consta na carteira, mas lá no registro não consta como se eu tivesse trabalhado. Bom, é interessante a dúvida também. Isso é comum acontecer, essa falha de comunicação. Pode ser uma falha do sistema do INSS ou realmente a empresa pode ter descontado do trabalhador e não ter repassado para a Previdência. Porém, o trabalhador não pode ser prejudicado. Isso aí a Receita tem que apurar com o empregador. Caso conste na carteira o vínculo, não tenha rasuras, seja contemporânea à época, tenha anotações de férias, FGTS, aumento de salário,
a Previdência vai computar esse vínculo. Ela tem só que guardar e apresentar essa carteira de trabalho que vai ser reconhecida. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia. Em 86 eu tive a carteira assinada pela primeira vez. Durante um ano eu trabalhei na mesma loja. Orian, vamos para a próxima. Bom dia, Fabiano. Bom dia, doutor. Minha pergunta é o seguinte, doutor. Eu pago um plano de saúde há tem uns 15 anos ou mais, né? Pago R$ 680 pela Unimed. E mês passado eu fiz uma consulta, aí estou precisando fazer uma cirurgia de uma hérnia. E consulta foi beleza, só que na hora para olhar para mim a cirurgia, diz que o plano não cobre, sabe? Então eu pago, você vê, pago 680, mais de 15 anos, usei poucas vezes e agora que eu estou precisando não tem carência. Essa aí depois a gente vai responder, né, André? Exato. Hoje é só Previdência. Essa aí não é da minha área, mas é um tema que dá muita polêmica, né, e dá muitas questões judiciais. Mas acredito que ele procurar aí um advogado de direito do consumidor vai poder orientá-lo melhor. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia. Eu queria um esclarecimento. Eu sou curadora do meu irmão. Desde que minha mãe faleceu, a gente recorreu, aí a gente conseguiu um benefício para ele. Minha mãe é do IPSEND, não é do INSS. Então, meu irmão recebe um salário, o salário que era da minha mãe. Só que eu fiquei sendo a curadora dele. E eu sempre trabalhei autônoma. E agora, com a idade, a gente já não está trabalhando muito. E eu queria saber se tem algum recurso que eu possa pedir para mim, que sou curadora dele, aí, no caso do IPSEND, se é o mesmo do INSS, se você pode me indicar sobre isso. Bom, no caso, pelo que ela está falando aí, essa pessoa que ela é curadora recebe pensão por morte. Deve ser uma pessoa que comprovou invalidez, até porque é interditada, ela é curadora, né? E já recebe a pensão. A pensão, ela não gera outra pensão. Então, no caso aí, não tem como ela, como curadora, apesar dos cuidados que ela, do tempo que ela dedica aí para essa pessoa, não tem como ela receber a pensão da pensão. Vamos à última dúvida de hoje? Oi, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida. Eu tinha 6 anos de contribuição sendo funcionário. Depois eu transformei em autônomo e paguei aproximadamente 15 anos como autônomo. E com a reforma da Previdência, eu vi que ficaria difícil de aposentar por idade, por tempo de serviço, aliás. Aí eu parei de contribuir e abri um MEI. Já tem 3 anos de MEI. Então já deu um total aí de aproximadamente uns 24, 25 anos de contribuição com o INSS. Eu tenho 42 anos. Tá certo eu fazer dessa forma? Pagar pelo MEI? Aí eu fiz uma previdência privada separado para complementar. É Alexandre do Táxi. Bom dia, Alexandre. Interessante sua questão e você está bem orientado. Tá correto, porque infelizmente com a reforma você não vai aposentar antes dos 65, pela lei atual. Apesar de você já ter 25 anos, você vai ter que aguardar a idade mínima. Contribuindo pelo MEI, você está resguardado aí de aposentar com o salário mínimo aos 65 e também, se precisar de um auxílio-doença, vai deixar uma pensão, vai ter direito. E você fez corretamente aí, porque a gente sabe que sobreviver com o salário mínimo hoje é difícil, já está com a previdência privada aí para complementar a renda quando chegar a velhice. Essa é a participação do André, esse é o quadro Café com Previdência, trazendo sempre dicas e orientações importantes para você. Muito obrigado, meu André. Eu que agradeço, Flaviano, Ian e a todos os ouvintes aí que participaram e que sempre nos prestigiam aí no quadro Café com Previdência. Um abraço e até a próxima semana.